Graça e paz perfeita vos seja multiplicada. Quando se estuda hermenêutica, interpretação de texto e geralmente de Bíblia, sempre ligado a livros antigos, a Bíblia escrita antiga, então você aprende, inclusive na língua portuguesa, tem o recurso de figura de linguagem. Só uma dica: sempre que aparece na Bíblia uma figura de linguagem, essa figura vem arrastando. Por exemplo, você vai observar a primeira vez que fez referência sobre aquela linguagem na Bíblia. Por exemplo, a primeira vez que o homem fez vestes na Bíblia, utilizou folhas da árvore. Então essas folhas de árvores, ela segue o seu significado. Lá na frente, Jesus vai amaldiçoar uma figueira, mas depois você vai ver também ele dando a árvore da vida com seus frutos para todas as nações, modificando, restaurando, trazendo de volta. Você vai ver, por exemplo, quando Deus faz vestes de pele de animal. Hoje vamos falar sobre pedra. E o texto base encontra-se em Isaías, capítulo 28 e o versículo 26. A figura de linguagem que apresento para vocês hoje é a pedra. E a Bíblia frequentemente utiliza a imagem da pedra para representar várias características de Deus e de Jesus Cristo. Você está curioso para entender essa riqueza, esse simbolismo, essa riqueza literária da palavra de Deus? Deixe o seu comentário, o seu joinha e vamos lá? Primeiramente, ele é a pedra escolhida para nos salvar. Você pode ler 1 Pedro, capítulo 2, o versículo 4, lá no finalzinho da Bíblia. Então Deus escolheu Jesus Cristo como a pedra fundamental, a nossa salvação. Ele é a rocha sólida em que podemos confiar e construir as nossas vidas. Segundo, é a preciosa pedra eleita para nos guardar. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 6. Jesus é a preciosa pedra angular eleita por Deus. Ele é o guardião da nossa fé e nos protege contra as tempestades desta vida. Terceiro, é o fundamento para nos carregar, de acordo com 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11. Jesus é o único fundamento verdadeiro. Todo edifício da nossa fé deve ser construído sobre ele, pois ele é capaz de nos sustentar. Já pensou que coisa maravilhosa? Quarto, é a pedra angular que unifica todos, de acordo com Efésios capítulo 2, versículo 20. Como pedra angular, Jesus une todos nós, independentemente de nossas diferenças, formando um só corpo em Cristo Jesus. O quinto é a pedra da decisão. Só um detalhe: decisão pró ou contra Deus. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 8, Jesus é a pedra de tropeço para aqueles que rejeitam a palavra de Deus. Porém, para aqueles que creem, ele é a pedra da decisão que define a nossa relação com Deus. Sexto, é a pedra que executará juízo. Daniel, capítulo 2, versículo 45, no final dos tempos, Jesus será a pedra que executará julgamento. Ele separará o justo dos ímpios, trazendo justiça ao mundo, como diz Malaquias. E outra vez vereis a diferença entre o ímpio e o justo, o que serve a Deus e o que não serve. 7. Hoje é a pedra
que continua sendo rejeitada. 1 Pedro 2,7 e Salmo 118 e 22. Infelizmente, muitas pessoas ainda rejeitam a mensagem de Jesus. A pedra que foi rejeitada pelos construtores se tornou a principal pedra de esquina. Um grupinho de pseudos intelectuais, só porque fez uma faculdade, pensa que pode rejeitar a Deus. 8. Ela não é considerada. Atos 4 e 11, muitos ainda não consideram Jesus como Salvador. No entanto, ele é o único que pode oferecer a verdadeira salvação. 9 e último, logo, porém, esmagará o pecado, a iniquidade, o pecador, aquele que rejeitou. Daniel 2:45, aqueles que persistirem em rejeitar a Jesus Cristo estarão escolhendo o seu próprio destino. Jesus Cristo é aquela pedra cortada sem mão que vem e enche toda a terra. Ele governará de mar a mar e o seu reinado não terá fim. E para concluir o nosso raciocínio, Jesus Cristo é a pedra viva, escolhida por Deus para ser nosso Salvador e Senhor. Ele é a rocha sobre a qual podemos construir as nossas vidas e com confiança no Senhor. E um dia nós retornaremos ao Senhor e Ele retornará para julgar o mundo com justiça, e que podemos sempre reconhecer e aceitar Jesus Cristo como pedra fundamental da nossa fé. Eu quero agradecer você que está aqui todos os dias lendo a palavra comigo, explicando a palavra e orando comigo. E falando de oração, vamos orar? Senhor Jesus, que o Senhor venha afirmar a cada vez mais a nossa vida como a casa que é construída na rocha, e que nós não venhamos vacilar na fé, e que nós venhamos ter a nossa mente protegida com o capacete da salvação, couraça da justiça, escudo da fé, com a sandália do evangelho da paz, e que nós possamos, Pai, a cada dia mais crescer diante do Senhor, ou de alguma forma diminuir para que o Senhor cresça em nós. Deus abençoe sua vida, um forte abraço e até amanhã com mais um devocional, se o Senhor assim o permitir.